Quando você era criança, acreditava em fadas? Você já sonhou com fadas? Muitas pessoas sim, já sonharam com fadas. E hoje nós vamos falar sobre o que esses sonhos significam. Quando éramos crianças, acreditávamos em fada. Fada do dente, fada madrinha, as fadinhas da floresta. Mas então nós crescemos, nos tornamos adultos e elas deixaram de existir em nosso imaginário. Vocês já pararam para pensar que nessas fábulas, nessas histórias que líamos nos filmes ou desenhos que assistíamos, aonde aparecia as fadas, elas sempre incentivavam os seus protegidos a acreditarem em si mesmos, a acreditarem no seu próprio potencial, a lutarem pelo que é certo, a tomarem as melhores decisões em suas vidas, a fazerem as melhores escolhas? Realmente, quando éramos crianças, nós tínhamos mais coragem. Éramos mais curiosos e também mais aventureiros. Queríamos explorar o mundo. Nós acreditávamos em nós mesmos, numa força interior que existia dentro de nós. Ainda existe, porém, em muitas pessoas adormecidas. Adormecida porque nos tornamos adultos. E adultos, nós criamos barreiras imaginárias em nossa mente. Barreiras feitas dos nossos medos, das nossas incertezas, que nos atrapalham, que nos impedem de alcançarmos tudo aquilo que almejamos, os nossos objetivos, que nos impedem, nos atrapalham de conquistar os nossos sonhos. No livro Peter Pan, na edição de 1915, trazia em sua capa o seguinte dizer, que quando uma criança deixava de acreditar em uma fada morria em algum lugar do mundo. Claro que era uma metáfora. O autor estava querendo dizer que quando nós, adultos, deixamos de acreditar em nossa criança interior, nós perdemos a nossa coragem. E nós podemos inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, deixarem de acreditar em si mesmos. E realmente nós vemos isso na fábula do Peter Pan. Aquelas crianças que ali aparecem, na verdade são as crianças interiores de muitos adultos, que antes tinham todo o potencial, coragem para irem atrás dos seus objetivos, se aventurarem na vida, acreditarem em seus sonhos, conquistarem o sucesso. Mas então elas crescem e se transformam como o Capitão Gancho, desacreditando na esperança, desacreditando na certeza de um dia melhor amanhã. Ou mesmo a fada de Cinderela, que a ensinou a lutar pelas injustiças que cometiam contra ela, a não ligar para o que falaram contra ela, para mostrar através do seu esforço que estariam errados, que ela poderia chegar aonde ela quisesse. Nós vemos também a fada madrinha de Pinóquio, ensinando ele a tomar melhores caminhos em sua vida, tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas. As fadas, nas fábulas, nos filmes, nos romances, nos quadrinhos, nos livros, sempre inspiraram as pessoas a ser o melhor de si, a acreditarem em seu próprio potencial. Por isso que quando nós sonhamos com fada, é a respeito de autoconfiança, acreditarmos em nós mesmos, saber que dentro de nós existe uma força, uma criança interior que grita para sair e que não teme enfrentar os obstáculos e desafios que a vida apresenta. Essa autoconfiança que a fada representa em nossos sonhos abrange também o autocuidado que devemos ter com nós mesmos. Abrange as melhores decisões e escolhas que precisamos tomar, decisões e escolhas essas lógicas, baseadas na razão. Abrange nós mostrarmos para o mundo que quando ele tenta nos rebaixar e falar que nós não vamos conseguir,
nós devemos provar o contrário, que nós temos capacidade para enfrentar qualquer obstáculo e desafio, de lutar por aquilo que acreditamos, de alcançar os nossos sonhos. E é por isso que eu separei 3 sonhos de pessoas reais que me enviaram, que sonharam com fadas, só para vocês verem como funciona uma interpretação de sonhos, aonde nele aparece uma fada. Como nós devemos fazer isso? Então, eu separei 3, eu vou falar a respeito deles para vocês terem de modelo, de exemplo, como vocês podem interpretar o de vocês. Então, o primeiro deles, eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não tenho autorização, mas ela me enviou, é uma moça, 1º de julho de 2019. Vocês podem acompanhar comigo na tela, tá? Minha irmã sonhou que uma fadinha a levava por um caminho cheio de flores. Parou em uma flor fechada e disse para ela sentir o cheiro. A flor se abriu e minha irmã conseguiu sentir o perfume. A fada queria levar ela para conhecer uma vila e o mestre dela, que era um gigante. Queríamos uma interpretação. Obrigada. Então, como vocês podem ver, apareceu uma fadinha da floresta, como do Peter Pan, a Sininho. E essa fadinha levava ela por um caminho cheio de flores. Então nós temos agora o entendimento que a fada no sonho representa autoconfiança, sabendo que autoconfiança abrange outros termos também, que é o caso desse sonho. A autoconfiança, ou a fadinha, levava ela por um caminho cheio de flores. O que é esse caminho cheio de flores no sonho dela? O que esse caminho cheio de flores representa? Melhores decisões, melhores escolhas, baseadas na razão, na lógica, que se ela escutasse a voz interior dela, a intuição dela, a vida dela iria se abrir para o novo. A vida iria mostrar melhores caminhos. Prestem atenção na continuação. Parou em uma flor fechada. A vida dela estava fechada. Mas então a fadinha disse para ela sentir o cheiro da flor. E a flor se abriu e ela conseguiu sentir o perfume. Quando nós acreditamos em nós mesmos, em nosso próprio potencial, a nossa autoestima se eleva. Nós começamos a acreditar que nós podemos vencer os obstáculos e desafios que a vida nos apresenta, ou seja, a vida se abre, porque nós acreditamos na nossa capacidade de lutar, de nos esforçar, de conseguir o que nós queremos. E continuando o sonho, a fada queria levar ela para conhecer uma vila e o mestre dela, que era gigante. Quando um gigante aparece em nossos sonhos, esse gigante representa os obstáculos que temos que lutar contra eles no nosso dia a dia. É baseado naquele ditado, enfrentar os nossos gigantes. Mas quando a nossa autoestima está elevada, quando nós começamos a acreditar em nosso próprio potencial, esses gigantes do nosso dia a dia, eles se tornam pequeninos, porque nós vamos lutar e enfrentar eles. Só para vocês entenderem, esse sonho era relacionado a entrar no mercado de trabalho. E quanto a isso, a irmã da moça que me enviou, ela precisava acreditar mais no potencial dela. Então os caminhos iriam se abrir. A vila que aparece no sonho é esse mercado de trabalho. E o gigante é os problemas, os desafios que ela precisava lutar contra, mas com coragem, acreditando que ela conseguiria. Vamos pegar o segundo modelo, também um sonho real. Não vou falar o nome da pessoa porque não convém, vamos nos atentar apenas ao sonho. Foi me enviado em 27 de abril por uma moça, 27 de abril de 2020. Olá, boa noite. Parece bobagem o que vou falar. As pessoas pensam que sonhar com fada é bobagem, mas a nossa mente trabalha com linguagem figurada. Ela vai aproveitar símbolos, imagens que nós temos guardado em nossa memória, de livros que lemos, filmes ou desenhos que assistimos, e a fada é um deles. E tem um entendimento por trás do simbolismo da fada, que é o que nós falamos, a autoconfiança, podendo abranger também outros significados correlacionados a isso.
Mas sonhei com uma fada. Parece bobagem o que vou falar, mas sonhei com uma fada essa noite. E ela me chamava, e quando ela me tocou, eu também tinha virado uma fada. E eu era pequena, com asas, e ajudava as pessoas. Queria saber se isso tem significado. Obrigada. Até ela duvidava que o sonho teria um significado, mas tem. Uma fada transformou ela numa fada para ajudar outras pessoas. Quando nós temos autoconfiança, quando a nossa autoestima está elevada, nós inspiramos outras pessoas. Outras pessoas podem se espelhar em nós, usar o nosso modelo. Quando nós temos coragem de lutar por aquilo que acreditamos, vocês podem ter certeza, as pessoas à sua volta estão te olhando, estão observando. E elas, por mais que não falem a você, você vai inspirar essas pessoas. Você vai fazer elas acreditarem no potencial delas também. Então, quando nós fazemos isso, quando nós decidimos ter coragem, ir atrás dos nossos sonhos, nós inspiramos outras pessoas, podendo essas pessoas que nós vamos estar inspirando ser nossos filhos, nossas filhas, parentes próximos, amigos, ou mesmo, por exemplo, pessoas que nos seguem hoje através das redes sociais. Mas é essencial acreditarmos em nós mesmos. Isso é autoconfiança, por isso a fada aparece. Mas nesse sonho é no sentido de essa autoconfiança inspirar outras pessoas. Por isso ela se transformou numa fada. O terceiro sonho foi me enviado por uma moça em 21 de outubro de 2018. Vamos acompanhar a leitura comigo. Bom dia! Um dos meus sonhos dessa noite foi que eu estava em um jardim com minha mãe. Mas eu não via ela, só sabia que era ela. E nesse jardim tinham fadas bem pequenas, de todas as cores, rosa, verde, preta. E uma fada rosa pousou nos meus dedos e sorriu para mim, e depois saiu voando. Qual o significado disso? No começo do vídeo nós falamos que a fada representa a autoconfiança, podendo essa autoconfiança abranger também o autocuidado. Autocuidado no sentido de aprendermos a cuidar melhor de nós mesmos, de dedicarmos um tempo para nós, de fazermos o que nós gostamos, descansar a nossa mente, investirmos em conhecimento. E é sobre esse tema que esse sonho fala. A mãe dela, que aparece no sonho e ela não vê, mas sabia que era a mãe dela, representa esse cuidado que a mãe dela tinha no começo com ela, quando ela era criança, bebê, depois adolescente. Então, representa essa fase da vida dela. Mas depois ela cresce. E esse cuidado, agora é ela que vai ter que ter com ela. Por isso que a fadinha aparece, a fadinha rosa. Geralmente, quando a cor rosa aparece em nossos sonhos, remete a autocuidado. Um cuidado que nós temos que ter com nós mesmos. E a fada no sonho é com o seguinte entendimento, que quando nós cuidamos melhor de nós mesmos, a nossa autoestima se eleva. Em consequência, a autoconfiança também, a capacidade de acreditar em nós mesmos. Porque quando nós, por exemplo, começamos a viver só em função de outras pessoas, nós começamos a não acreditar em nós. Nós começamos a dedicar a nossa vida às outras pessoas, a acreditar nos sonhos das outras pessoas. E nos colocamos em segundo plano, sempre. E é por isso que nós não podemos nos sentir culpados em cuidar melhor de nós. Seja da nossa aparência, seja do nosso emocional, do nosso tempo, dos nossos gostos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Isso é autocuidado. E nós devemos sim separar um tempo das nossas vidas para fazer isso. Cuidar melhor de nós mesmos. E por consequência, autoestima elevada, autoconfiança elevada. Então nós vamos ter mais força para conquistar tudo aquilo que nós desejamos. Provavelmente aqui a sonhadora, ela estava vivendo um período em que ela não sabia porque as coisas não dariam certo para ela, não estavam dando certo para ela. No começo, quando a mãe dela cuidava, era uma coisa, mas depois agora ficou a cargo dela. E o segredo era esse, a mensagem do sonho é esse, que agora era hora dela cuidar dela mesma. Com a mãe foi um ciclo passado,
E quando ela começasse a se cuidar melhor, as coisas começariam a entrar no eixo. E no finalzinho do sonho dela, e depois ela saiu voando. Quando nós temos autoconfiança, nós podemos voar. Claro que podemos voar. Lembra de Peter Pan? Quando as fadas jogavam o pozinho mágico nas crianças, o próprio Peter Pan, as crianças voavam? O voar significa acreditar em nós mesmos, que nós podemos chegar aonde nós desejarmos. É só acreditar. Os personagens das fábulas, das histórias, eram figurados, eram uma metáfora? Sim, dos nossos sonhos também. Então, se você sonhou com fada, acredite em você mesmo, no seu potencial. Acredite na criança interior que ainda mora dentro de você. Pode estar adormecida, mas está ali. Quando você começar a acreditar nessa criança, a sua autoconfiança vai se desenvolver naturalmente. E os seus sonhos vão se tornar realidade, porque você vai ter coragem de ir atrás de cada um deles.